sempre tem um mais louco que a gente, né, Lidy? Sempre tem um mais louco que a gente, né? Caminhão, meu treino ainda hoje é... Bom dia, vlog. Eu espero muito que vocês curtam esse vídeo porque tá sendo um desafio absurdo pra mim gravar um vídeo aqui pra vocês em público. Eu não sou acostumado a fazer isso, então vocês estão vendo pela minha cara o quanto eu tô constrangido e tá chegando muita gente. A gente vai fazer um longão hoje com o pessoal da corrida e o objetivo de hoje é fazer 12 km. Então assim, espero que o meu corpo aguente, ele tá descansado, eu tomei pré-treino. Eu vou alongar agora e correr. Não sei se vou conseguir gravar pra vocês durante a corrida, porque 12 km é 12 km. Mas, bora! Fim dos 10 km, cheguei a fazer a 12 km, acho que não chegou a dar 11 e pouquinho. Tô até tonto, não consigo nem falar. Jesus Cristo. Meu Deus, parecia que eu não ia aguentar mais. O último quilômetro é o pior, porque o último quilômetro envolve não só a questão de resistência, mas de controle mental. Porque a tua perna já não quer ir mais, o teu corpo já não quer ir mais. Eu acho que isso, pra mim, a corrida nesse quesito, ela tem um fator muito importante. Acho que eu já fiz até um vídeo sobre isso, sobre o fator da corrida, mas a corrida, principalmente nesse quesito de resistência mental, me ajuda muito nos estudos, mas assim, muito mesmo. Principalmente porque quando a gente está correndo nos últimos quilômetros, principalmente, a gente tem o costume de não conseguir, de achar que o corpo não vai conseguir, não vai dar conta. E os últimos quilômetros servem para você ter essa resistência mental de falar, não, dá para chegar assim e não vamos parar. E nos estudos, eu acho que essa resistência que a gente faz na corrida traz muito pro estudo, porque o controle do estudo é o mental. Então, assim, apesar que às vezes você vai parecer que você vai estar exausto, que você não vai conseguir dar conta, quando você chega no momento em que você está perto de ficar esgotado, você já tem esse controle mental de não, é só minha cabeça dizendo para eu parar, mas eu vou continuar. E a corrida me faz muito bem quanto a isso, ela me treina nesse quesito. E por isso que eu acho que os hábitos, eles são muito angulares, assim, eu acho que uma coisa vai puxando a outra. E assim como vícios em outras coisas que não são tão bons vão puxando para outras coisas que são ruins também. Por outro lado, os hábitos bons, eles vão se juntando com outros hábitos bons. E outra coisa extremamente importante, ambiente, cara. É muito bom você chegar num local onde você pensa assim, cara, sou eu louco apenas que tô saindo de casa 6 horas da manhã para correr, para se exercitar, para cuidar de mim. E daí quando você chega aqui, tem muita gente, mas muita gente mesmo, assim, muita gente. Aí você pensa, cara, não sou eu, tem mais gente assim, tem gente que também vive dessa forma. Então, assim, é uma comunidade, querendo ou não, que você acaba se incentivando. E isso ajuda bastante. Time, banho tomado, pós-corrida. Na verdade eu cheguei, fui resolver algumas coisas que eu tinha aqui, sentei e não levantei mais. Pós
corrida eu sempre, nunca posso fazer isso. Isso é sempre o meu erro. Terminar uma corrida e sentar. Eu não posso sentar. Se eu sentar, eu não levanto mais. Mas, enfim. Tomei um banho agora. De agora perto do meio-dia. Essa é a vantagem de correr cedo. Porque quando você corre bem cedo, você tem ainda o dia todo pela frente. E você já fez a tua corrida, já fez a tua entrega que você queria fazer. E aí agora é só aproveitar o tempo que tem ou para descansar ou para fazer outras coisas. Eu até nem comentei, hoje é domingo aqui, então domingo eu descanso. Quando não é minha escala de trabalho, né? Eu descanso. E eu tô aproveitando para dar uma geral no meu quarto, como eu não tô extremamente cansado, eu tô aproveitando para dar uma geral aqui no meu quarto antes de almoçar. E aí eu quero aproveitar para fazer isso. Então, qual que vai ser minha programação de hoje? Geralmente a minha rotina, ela tem as tarefas do dia, né, que eu tenho que fazer. Eu deixo tudo muito planejado. Só que no domingo é meu dia de descanso, então eu deixo ele livre, para caso, se eu quiser sair, se eu quiser assistir uma série, se eu quiser dormir o dia inteiro, eu posso fazer, ele é livre, então eu posso escolher o que eu quero fazer. Então hoje, como não tenho exatamente uma programação, eu meio que sei o que eu quero fazer, mas ainda não é certo. O objetivo hoje é, sem dúvidas, descansar, e isso tem algumas formas de ser feito. Pode sair passear, pode ficar em casa, mas eu acredito que eu fique em casa hoje e aproveito para, sei lá, assistir alguma coisa. Eu comecei a assistir não sou muito de assistir série, mas eu comecei a assistir uma série que se chama Falando a Verdade ou Dizendo a Verdade. É da Amazon. Da Amazon não, da Apple lá. E é uma série sobre um terapeuta que começa a dizer a verdade aos seus pacientes. Como um bom apaixonado na psicologia, eu gosto dessas coisas e comecei a assistir, achei muito bom, pretendo continuar assistindo. Mas então, descansar, se der, continuar assistindo essa série. Eu quero ver se eu termino, ou pelo menos avanço mais no meu livro. Eu tô lendo O Príncipe de Maquiavel. E também chegou para mim o Rei Lear, do Shakespeare. Eu quero começar ele o quanto antes também. Só que o tempo é escasso, então eu preciso escolher o que eu vou fazer hoje. Então, a princípio, eu vou dar uma geral no quarto, aproveitar para ler O Príncipe de Maquiavel, aí assistir um pouco, descansar, e se tiver um tempo livre, eu quero aproveitar para também já começar o Rei Lear. Mas eu acredito que eu só leio O Príncipe hoje, porque eu não sei se eu termino, porque eu tô bem no começo dele. Sei que eu dei uma boa pegada na leitura e daí avança. Mas enfim, bora seguir rotina. Tô orgulhoso de mim, fiz 10 km hoje. Mais do que isso, acho que a minha vitória do dia foi ter conseguido falar em público. Por mais que vocês vão ver ali no vídeo, trechinhos que eu falo em público. Mas pra mim isso é um avanço absurdo, porque para mim falar aqui dentro do meu quarto, dentro do meu ambiente, da minha casa, é uma coisa. Agora falar onde tem muitas pessoas, porque é um parque ali, então é totalmente diferente. E as pessoas olham estranho porque você tá com uma câmera e um tripé na tua frente, né? Mas enfim, falamos sobre isso mais pra frente. Bora seguir rotina.
Eu simplesmente tive que parar de estudar. Como eu mostrei para vocês ali, eu estava fazendo um bloco de estudo, dando uma organizada na rotina. Na verdade, não era bem um estudo, era um estudo de planejamento da semana, estrutura. Mas eu precisei parar. Essa vista tá absurda. Eu quero ver se eu deixo gravado um take para vocês. Mas assim, nesse momento que eu estou agora, eu estava planejando a rotina da semana, a estrutura. E toda semana para mim, há alguns tempos atrás, era sempre algo muito preocupante, porque eu sempre estava em dúvida do que eu ia fazer da minha vida, como estava andando a minha vida, eu estava sempre muito preocupado com o meu futuro. Acho que isso é algo que a maioria dos jovens hoje em dia tem, não diferente, eu também tenho isso na minha rotina. E mais do que isso, eu só consegui diminuir essa ansiedade, não que ela saiu do meu peito, mas que eu comecei a conseguir controlar ela quando eu parei tudo que eu estava fazendo, tudo que eu estava só simplesmente fazendo e comecei a sentar e pensar sobre as coisas, mas não pensar de forma automática ali planejando as coisas, sentar e pensar mesmo. E por que eu tô falando tudo isso? Foi num dia assim, foi num domingo à tarde com o pôr do sol aqui, o sol se põe bem no lado da minha janela, então é bem gostoso. E eu tive uma conversa com Deus. Eu falei para ele que eu queria que ele tirasse essa ansiedade do meu futuro, do meu peito. Só que nessa conversa que eu tive com ele, eu acho que algo ficou muito bem claro na minha cabeça de que não é ele que vai tirar essa ansiedade do meu peito. É eu que vou aprender a administrar essa ansiedade e aprender a entender que tem coisas que eu ainda não consigo controlar e tem coisas que eu não consigo ainda fazer, mas que enquanto eu não consiga fazer, eu vou fazendo o que eu posso. E desde lá, eu comecei a... Toda vez que eu vou organizar minha rotina, como vocês sabem aqui, eu já falei algumas vezes, todo domingo é o dia que eu planejo a minha rotina de estudos, é o dia que eu planejo como vai ser a minha semana, porque eu acredito que a semana começa já na segunda, não dá para você planejar na segunda, você tem que começar o planejamento antes. Eu pude perceber uma coisa. Todas as vezes que eu sentei e quebrei o estresse todo em fatias do que eu podia resolver, do que estava no meu alcance, isso diminuiu a minha ansiedade. E desde então eu comecei a criar uma estratégia sobre isso. Eu criei um mapa que eu seguia junto com o que eu fui aprendendo nessa vida, fui aprendendo com pessoas que eu admiro, e algo muito importante ficou claro para mim. Apesar de eu querer um boi inteiro, eu não consigo ter ele na hora. Mas o que eu consigo fazer é pegar esse boi e cortar em fatias. Parece loucura, mas funciona. Ao invés de querer resolver tudo aquilo que está lá no meu sonho, eu comecei a pegar as coisas que eu conseguia resolver agora para ficar mais perto do meu sonho. E eu posso garantir para vocês que isso reduziu assim o meu pico de ansiedade num grau absurdo, onde eu consigo descansar quando é para descansar, onde eu consigo produzir quando é para produzir, eu consigo ter o controle das coisas. Isso foi muito importante para me confortar, em saber que tem coisas que ainda eu não consigo resolver e tem coisas que eu já consigo. E as coisas que eu já consigo, eu pego essas coisas e distribuo ela durante a minha semana. Eu pego o boi e fatio em partes para que eu consiga dar conta de fazer as coisas que eu preciso fazer até que eu tenha a capacidade, ali já consigo atingir a fazer mais coisas e assim por conseguinte avançar. E é importante eu trazer isso para vocês porque, como vocês sabem, quando eu trago vídeo aqui para o YouTube, eu quero ajudar vocês, mas mais do que isso eu quero documentar a minha vida. E eu quero que isso fique registrado. Eu quero que fique registrado que o Igor, lá do passado, só conseguiu reduzir o pico de ansiedade de, meu Deus, eu preciso fazer o meu futuro dar certo, eu preciso construir a minha vida. Eu só consegui
diminuir essa ansiedade, não que ela acabou, mas reduzir ao máximo, foi quando eu consegui entender que tem coisas que ainda eu não consigo resolver, e as coisas que eu tenho e eu consigo resolver agora, eu corto ela em fatias para que eu consiga dar conta e não surte. Porque eu acho que mais do que tudo de resolver os seus problemas, é você pegar os seus problemas e dividir durante a semana para você não se matar e você ter assim o controle de conseguir fazer essas coisas. E estar nesse fim de tarde, nesse pôr do sol, é algo que para mim sempre me traz essa lembrança de calma, calma. Eu sei que você tem uma meta, eu sei que você tem prazos para isso, mas tem coisas que ainda você não consegue resolver. E enquanto você ainda não consegue resolver, vá fazendo o que dá para fazer. Isso diminui extremamente o estresse da gente. E eu espero que, ao compartilhar isso com vocês consigam reduzir essa ansiedade. Eu tô aqui para, claro, produzir conteúdo para trazer retornos para minha vida, para a construção da minha carreira, vamos colocar dessa forma. Mas mais que isso também, eu quero compartilhar com vocês as coisas que estão funcionando para mim. As coisas que, quando eu gerencio a minha rotina, quando eu gerencio a minha cabeça, eu consigo chegar a um fim. Espero que isso ajude vocês.